Começamos mais uma aula de projeto de instalações elétricas residenciais. O que é que veremos hoje? Trajeto real dos condutores das tomadas da cozinha. A gente não vê só o trajeto, a gente vê também simbologia e vê como a gente faz a conexão, a seleção dos condutores, a simbologia inclusive dos condutores. Por que cozinha separadamente dos demais? Porque a norma NBR 5410 diz que cozinha, copa, lavanderia, elas têm que ter tomadas separadas dos demais cômodos do circuito. Desculpe, tem que ter circuitos separados dos circuitos dos demais cômodos. Então, como nós temos um cômodo que tem uma cozinha e uma região de lavanderia também dentro desse ambiente, desse cômodo, então as tomadas desse ambiente, desse cômodo, tem que ter circuitos exclusivos que ficam ali somente na região da cozinha e não podem compartilhar o circuito com tomada de nenhum outro lugar da casa. No caso, nosso apartamento, nosso imóvel. Então, por isso que eu separei como tomada específica da cozinha. Então, antes de começar a aula, só vale a pena você tirar 10 segundinhos e ir lá baixar o meu livro, Circuitos Elétricos e Eletrotécnica, Fundamentos e Aplicações. Esse livro está disponível na descrição do vídeo. Basta você ir na descrição do vídeo e clicar no link. E não precisa de nenhum cadastro, não precisa me dar o seu e-mail, nem seu telefone, nem nada. Lá você vai estudar, entre muitas outras coisas, correção do fator de potência, um pouco sobre tarifação, um pouco também sobre eficiência energética, entre outros muitos métodos relacionados especificamente com soluções de circuitos elétricos. Vá lá, faça o download e volte. Deu pause, estou aqui te aguardando. Já foi? Já voltou? Pronto, agora que você está com o livro em mãos, que você vai fazer uso daqui a pouco, você vai prestar atenção em mim. O trajeto real dos condutores leva em consideração os pontos de luz, que nós já utilizamos na aula passada, e também caixa de passagem, que vamos utilizar hoje. Então, precisamos saber as simbologias relacionadas à caixa de passagem. Aqui eu tenho a primeira coisa, na verdade, que vale a pena discutir, não é? O que é uma caixa de passagem? É uma caixa de material isolante, e essa caixa ela vai ter a furação no qual os eletrodutos se encaixam. Para que serve uma caixa de passagem? Ela é passagem de condutores. O condutor pode vir para cá, três condutores aqui, e aqui dentro precisar fazer um caminho, por exemplo, como este. Outros condutores podem vir para cá e fazer um caminho como esse. Outros condutores vêm para cá, e esse aqui, no caso, pode até seguir reto, nem precisaria da caixa de passagem, mas pode ser que aqui dentro você precise também fazer conexões elétricas, pode ser que o caminho aqui não seja de um fio único, que você tem de alguma forma fazer algum tipo de conexão elétrica. Para você fazer alguma conexão elétrica, então você utiliza uma caixa de passagem, é esse o propósito. Então essa coisa chamada caixa de passagem serve para isso. Quais são os símbolos relevantes da caixa de passagem? Caixa de passagem embutida no teto, é este símbolo. A caixa de passagem embutida na parede, considera que aqui, ó, essa parte preta é a parede, aqui o eletroduto e aqui o eletroduto. Então, embutida na parede, faremos uso dela hoje. Lembrando que é recomendado, segundo a norma, que você coloque a altura. Eu não vou colocar a altura porque o meu desenho, que é rabiscado, ficaria muito poluído. Também a norma NBR 5444, que eu estou utilizando para simbologia, apesar dela ser a norma cancelada, é a mais utilizada, então eu cedi e estou fazendo de acordo com a norma mais utilizada no mercado, ainda que cancelada pela própria BNT. Também se diz para colocar as dimensões. Então vá na NBR 5444 e vai estar lá dizendo como se coloca as dimensões da própria caixa. Tem caixas menores, maiores, e você deve colocar. Aqui eu tenho uma caixa de passagem embutida no piso. O eletroduto embutido no piso tem essa simbologia tracejada. A caixa de passagem embutida no piso, ela é quadrada, enquanto a embutida na parede e a embutida no teto são ambas redondas. Indicado e entendido o que é caixa de passagem e o motivo pelo qual a gente utiliza, eu venho aqui, ó. Aqui é necessário que eu faça um destaque. Antes mesmo de continuar a aula, eu percebi que depois que eu fiz a gravação, a forma como eu fiz o uso de alguns termos pode causar algum tipo de erro no pensamento de quem estiver vendo a aula. Aqui eu tenho uma furação
no qual eu coloco a tomada, né? Aqui tem o espelho da tomada e aqui a furação com os 3 pinos. Aqui atrás, obviamente, tem os 3 pontos de conexão para energização. Aqui, pontilhada porque está dentro da parede. O fio vem aqui, obviamente chega aqui e precisa energizar essa outra tomada. Vamos supor que a pessoa faça isso. Aqui tem que ter uma furação, o fio vem, ó, segue aqui adiante e aqui eu falei, ó, ele passa aqui, entra aqui e segue aqui, ó. E a pessoa conecte no outro ponto. Então significa dizer que eu tenho que somar esta corrente, vamos supor, botar o número 10 amperes, e se, porque o equipamento conectado aqui tem 10 amperes, e o outro equipamento aqui de 10 amperes, também o outro equipamento solicita também 10 amperes. Então aqui fica 20 amperes, né? 10 dessa tomada, 10 dessa. E este ponto aqui, ó, estaria sobrecarregado. Essa seria uma conexão feita de forma errada. A conexão a ser feita no mundo real, ela deve ser feita de tal forma que você tenha a fiação. Aqui você tem um ponto, vem, conecta aqui, e aqui ela segue para o outro, e aqui vai se conectar. Então aqui eu vou ter os 10 amperes, aqui eu vou ter os 10 amperes, e somente aqui eu vou ter 20 amperes, não há sobrecarga neste ponto do circuito. Então, quando eu fiz a opção por usar uma caixa de passagem, é porque eu quis evitar a possibilidade de ter uma ligação errada. Mas é perfeitamente possível você colocar as tomadas em paralelo de forma direta. Então, se der a entender a você que é impossível colocar, não é verdade. Só quis evitar o problema de uma má conexão. Mas é perfeitamente possível, é uma alternativa, como eu digo, e depois eu desprezo. Não, é possível e você pode fazer uso. Obviamente que não seria um fio só, né? Você teria também aqui, por exemplo, a face, teria também o neutro aqui, ó, que vai estar conectado no outro ponto. Aí vem, faz a conexão do neutro aqui no outro ponto. E também tem o terra. O terra é verde. Cadê? Não, deixa eu pegar aqui outra cor. O verde, o terra é verde. Então vem o terra aqui, ó, a mesma coisa, faz a conexão e daqui o terra vai, ó, para cá e conecta aqui. Então essa conexão é perfeitamente possível. O que é que eu fiz? Eu criei uma caixa aqui de passagem, a fiação veio até aqui e daqui aí eu distribuí para cá e para cá. Que é outra alternativa que eu fiz uso, e que bom que eu fiz uso de alternativa diferente, assim você fica ciente de outra opção, já que essa é menos tratada na literatura. Era só isso que eu queria fazer. Vamos seguir então a nossa aula. E vou fazer o nosso projeto. Lembrando que eu estou focado na cozinha, essa região. Qual foi a conexão elétrica que eu escolhi antes? Para as tomadas, eu tenho essa região aqui, ó. Essa região, que é a cozinha, que tem aqui é uma região que tem a lavanderia também, né? Então ela não pode ter circuito de tomada dividindo que compartilhe tomada com nenhuma outra região. Não posso pegar daqui e ligar uma tomada, por exemplo, no banheiro ou em nenhum outro cômodo. Aqui tem que ser circuito exclusivo somente para essa região. Tem um circuito para essas 3 tomadas e um outro circuito para essas 2 tomadas. Vamos fazer então nossa conexão. Essa conexão, como você vê, é conexão elétrica, né? Note que não tem sentido você fazer um caminho específico somente para esse conjunto de tomadas, quando a gente teve a opção de fazer uso do caminho do próprio, olha só, do próprio ponto de luz. Então eu já tenho aqui a tomada de uso específico, no caso para micro-ondas, aqui utilizando um caminho. Vou utilizar para essas tomadas que estão nessa região o mesmo caminho. Poderia eu, se assim quisesse, só para ver a numeração, só uma coisinha a mais, ó. Na aula passada até que não fez diferença do ponto de vista de identificação, mas faz diferença em relação à identificação quando mais circuitos entrarem. Aqui eu tenho um circuito 1, então você sabe que essa tomada é do circuito 1, mas a norma diz, ó, que deve se identificar também.
bota um traço antes, um número e vem. Então, essa tomada é do circuito 1. Aqui, essa tomada é do circuito 2. Então, a gente vai e indica. Essa aqui é do circuito 3. Então, eu venho aqui e indico. Essa é do circuito 4. Então, eu venho aqui e indico. Essa é do circuito 5. Eu venho aqui e indico o circuito 5. Tem o circuito 6. Não tem um circuito 6, então a numeração das próximas tomadas começa exatamente com o número 6. Eu quero fazer um circuito para alimentar essas 3 tomadas. Olha só o que você pode fazer. Vou botar aqui em preto. Sai daqui, vem para cá. Daqui você liga para cá, daqui você liga para cá. Tá tudo certo? Olha, a princípio está. Vamos fazer para ver se identifica algum erro. Neutro, fase, terra do circuito 7, neutro, fase e terra do circuito 7, neutro, fase e terra do circuito 7, neutro, fase, terra do circuito 7. Só que tem um porém, aqui eu tenho 1000 voltamperes, 127 volts, a corrente vai dar algo em torno de 8 amperes vindo para cá. Aqui eu tenho 500 voltamperes. Então, nessa região aqui, eu tenho os 8 amperes mais algo como 4 amperes, algo como 12 amperes vindo para cá. E aqui eu tenho mais 500. Então, vou ter mais 4 amperes que se somam dessa tomada dupla. Então, eu vou ter 16. Todos os fios são dimensionados, todos esses fios vão ser dimensionados para a corrente de 16 amperes. Então, não chega a ser um problema o fato daqui ter 8, aqui 12, aqui 16. Então, pela fiação, isso não é problema, porque a norma diz que nós devemos ter o mesmo condutor para todo o circuito. Sabe qual é o grande problema? É que se a gente faz essa ligação dessa forma nas próprias tomadas, significa dizer que para essa tomada aqui, ó, cuja corrente é de 4 e você colocaria uma tomada para no máximo 10 amperes, aqui essa região é uma região no qual vão fluir em torno de 12 amperes, aqui nos terminais dessa tomada, quando tudo estiver sendo utilizado. Olha, não é conveniente que a gente faça isso. Esse problema surge exatamente porque eu fiz a opção de colocar 500 VA nas minhas tomadas de uso geral. Eu fiz de propósito, como eu disse na aula anterior. E exatamente isso que eu quero. Eu quero problemas para a gente resolver. Nosso curso aqui é um curso didático. A gente está fazendo um projeto real, não. A gente está querendo problemas para a gente entender o conteúdo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma caixa de passagem. Eu vou pegar uma caixa de passagem embutida na parede. Eu não tenho como colocar ela pequenininha e você enxergar. Então, ela não vai seguir aqui exatamente a norma, porque ela vai ficar um pouco para fora. E ela na norma não fica para fora. Vou botar aqui um P. A altura dela, algo como 130 centímetros. Mas eu disse a vocês o quê? Que eu não vou colocar só para não deixar mais poluído. Essa caixa de passagem vai servir exatamente para poder fazer a divisão do circuito. Quando o circuito chegar aqui, ó, aí vem um para cá, outro para cá e outro. Não, esse vem para cá. Faço isso. Vem para cá e depois volta, depois vem, depois vem. E, portanto, esses circuitos passam a ter suas alimentações mais independentes, apesar de continuarem em paralelo. Então, vou lá. Eu tenho de colocar agora o circuito 6, não é? Circuito 6 que vai ter. Então, vou botar aqui. Vou colocar aqui, ó. Neutro, fase, terra, circuito 6. Neutro, fase, terra, circuito 6. Vem para cá o circuito 6. Vou colocar de forma encurvada, ó, o fio, fase, neutro, fase, terra, circuito 6. Daqui ele volta para alimentar essa tomada dupla. Vou até dar um zoom maior. Sei que ficou um pouquinho complicado. Acho que vale a pena, sabe o que? Eu trocar a cor. Vale a pena, fica mais didático se eu trocar a cor. Então vou botar aqui de preto. Aí você vê um contraste maior. Ó, acho que o contraste ficou melhor assim. Ficou assim. Olha, circuito 6. A caixa de passagem aqui. Ó, terra, circuito 6.
Aí daqui eu faço a alimentação dessa tomada. Dessa. E dessa. E eu tenho dificuldades com espaço que você não vai ter, né? Com o seu projeto. Então eu espero que você tenha acompanhado aqui, olhando simultaneamente. Essa diferença de cores aqui é só da questão didática. E utilizamos finalmente a caixa de passagem e utilizamos também o próprio ponto de luz que funciona para nós como uma caixa de passagem. Daqui o circuito, um eletroduto entrou e aqui saiu. Normal que a gente faça o uso dos pontos de luz como caixa de passagem também. E aqui é uma caixa de passagem exclusiva somente para esse fim. Eu tenho o mesmo problema aqui, ó. Se eu somar as duas potências, dá 1500 VA. Para a tensão de 127 volts, a corrente deu bem mais do que 10 amperes. Se eu fizer essa conexão aqui, eletricamente está tudo certo. Mas, nesse condutor, eu tenho 1000 VA sobre 127, algo em torno de 8 amperes, e aqui eu tenho 500 VA sobre 127, algo em torno de 4 amperes. Então eu tenho algo em torno de 8 amperes aqui, algo em torno de 12 amperes aqui, para se conectar nos terminais dessa tomada. Não é conveniente, porque essa tomada tem que ser tomada para até 10 amperes. Então eu vou usar outra caixa de passagem. Dessa vez eu vou botar aqui de preto, ó. Vou botar aqui nessa região. Vou usar de novo na parede. Então P. Sai daqui, vem para cá. Sei que é complicado de enxergar, mas eu não tenho opção porque eu tenho espaço limitado. Eu tenho que fazer as coisas maiores que o normal e você pode fazer no seu projeto menores. Deixa eu até botar aqui isso aqui maior ainda, ó. Fora do padrão, mas aqui é um desenho didático. A caixa, ó. Ó. Opa, o terra está aqui. Circuito 7. Circuito 7. Chegou na caixa de passagem, eu volto para a tomada. Circuito 7. E agora eu venho para cá. Essa curva que a gente faz, na prática a gente não faz, né? A gente faz o caminho reto, a gente faz aqui dentro da parede, inclusive, ó. É uma forma de a gente fazer, a gente faz aqui dentro da parede. Mas... vou botar aqui fora mesmo, considerando que a pessoa pode até fazer pelo teto, se for o caso. Não posso ficar atento às vezes a muito detalhe, porque senão o curso não manda. Como dito antes, o que é que a gente deve fazer? Indicar as tomadas como pertencente a certos circuitos. Olha, aqui pertence ao circuito 6. Opa, circuito 6. Essa aqui também pertence ao circuito 6. Essa aqui também pertence ao circuito 6. Agora tem todo o sentido do mundo você enumerar, né, as tomadas, porque fica uma confusão. Essa aqui pertence ao circuito 7. Essa aqui também pertence ao circuito 7. Achou que está confuso? Só que ainda tem o ponto de iluminação. Ainda tem mais um circuito para vir para cá, que é o circuito de iluminação. Nosso projeto vai ficar bem complicado do ponto de vista de enxergar, mas a gente dá jeito. Então, eu fiz aqui então as tomadas da cozinha. Fiz todas as tomadas da cozinha estão aqui. Essa de uso especial, uso específico, e essas tomadas aqui estão feitas, estão ok. Beleza. Vamos nos preparar para a próxima aula, mas vale a pena lembrar que a gente deve ter sempre que possível o layout e posição dos móveis e eletrodomésticos, que é o mesmo resumo da aula anterior, e escolher o trajeto que resulte o menor comprimento. Obviamente, nem sempre é possível, às vezes tem que ir e voltar, porque tem o critério da queda de tensão, que é um dos critérios para definir a bitola do condutor. E lembre-se, se chegou até o fim e não fez o download do livro, agora que terminou a aula, vá lá na descrição do vídeo e faça o download. Aguardo você na próxima aula.